Boa noite, queridos companheiros, amigos, irmãos da Sala Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Desta vez, nós vamos dar continuidade ainda ao capítulo 1, falando sobre o cético, né? Quem vem acompanhando os nossos vídeos, quem vem acompanhando os nossos estudos, vai se lembrar que nós estamos fazendo o estudo naquela parte do livro o que é o Espiritismo. Quem já leu vai se lembrar, né? Quem já leu há muito tempo se lembra, quem está lendo agora ou está pegando aí o que está sendo divulgado, né? Vai se lembrar do seguinte: o cético, essa palavra vem de ceticismo, né? Da descrença. E esse visitante que vai até Allan Kardec, o professor Rivail, né, e pergunta a ele algumas coisas, questiona algumas coisas sobre as manifestações, se não seria mistificações, se os médiuns não estariam sendo enganados, não estariam com alucinações e tudo mais. Então, no decorrer dos nossos estudos, nós temos tratado desses assuntos. E no tema de hoje, o que o cético está questionando a Kardec é por que os espíritos não demonstram uma melhor boa vontade para convencer as pessoas, né, da existência deles, dos fenômenos e tudo mais. Então nós vamos já entrar nesse tema, nesse assunto, mas vamos, é óbvio, primeiramente fazer uma oração, conforme todo estudo nosso, sobre os trabalhos da Casa Espírita, nós iniciamos com uma oração, né? E hoje vamos orar a Deus, pedindo paz para o mundo, pedindo saúde para as pessoas, pedindo que nós possamos nos resguardar, tomar cuidado com a nossa saúde, né? Devido em face aí dos problemas que nós estamos vivendo no nosso Brasil, né? Uma quantidade de desencarnes muito grande nessa aprovação aí, nesses desencarnes coletivos, diários, né? A história do Brasil nunca viu uma coisa dessa, a história mundial poucas vezes passou por uma tragédia tão forte assim, e é claro que o movimento espírita não pode ficar de fora, mesmo que a gente entenda que a vida continua, mas a gente não deve jogar com ela, não é porque eu vou desencarnar e vou continuar vivo, que então eu não devo dar valor à vida. Eu preciso me preservar, preciso lembrar que o meu corpo é o templo da minha alma, é um aparelho físico que me foi emprestado por algum tempo para que eu possa evoluir. É como se eu tivesse pego um carro emprestado para fazer uma viagem de compromisso. Então eu vim com um compromisso, Deus me emprestou um corpo que tem a semelhança física com os meus pais, né, e assim todos vocês, e assim esse aparelho precisa ser preservado, precisa ser cuidado, eu preciso fazer um bom uso do meu corpo. E aí para isso eu preciso me proteger. E atualmente nós estamos falando uns com os outros à distância, evitando de nos vermos de perto, de nos abraçarmos, né, para a gente preservar um pouco mais a nossa saúde. E é claro, aqueles que estão desencarnando, aqueles que estão passando por esse momento de dor junto aos seus familiares, merecem todo o nosso respeito, consideração, e nós faremos também por eles, vamos envolvê-los na nossa oração na noite de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos à nossa prece. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos muito agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de trabalho, nessa oportunidade de melhorar o nosso raciocínio, de aprender um pouco mais, de compreender um pouco mais sobre este mundo que está à nossa volta, que está junto de nós, que nós estamos dentro dele inseridos também, né? Que é o mundo espiritual. Então, Senhor, que a Tua luz envolva cada um dos tarefeiros da Sala Chico Xavier, que o Senhor possa envolver a cada um desses familiares que nos assistem agora,
cada um possa, Senhor, receber na sua residência a tua luz, a sua paz, possa receber no teu coração e no seu entendimento a consolação necessária, Senhor. Abençoe os lares que estão sofrendo nesse momento, com parentes, com pessoas internadas, que nossas vibrações possam auxiliar a que os médicos possam, Senhor, encontrar a solução e para que esses familiares que estão causando tanta falta nos seus lares possam retornar para suas famílias com saúde, assim como nós temos visto grande parte, né, das pessoas retornarem aos seus lares com saúde e com um aprendizado melhor, né, que possamos, Senhor, nessa vibração também auxiliar para que os hospitais possam fazer também, promover a cura, né, daqueles que estão lá internados. E que aqueles queridos que desencarnaram, né, estão desencarnando nesse momento, que a vossa luz os possa envolver, abençoar os seus familiares, consolar seus corações, dando-lhe o aumento na sua fé, na sua confiança em Deus, para que se sintam abraçados por mais esses irmãos que aqui estão orando, por essa família da Sala Chico, que está de mão dadas com vocês, meus queridos. Obrigado, Jesus. Peçamos a tua bênção para o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus queridos, vamos dar início, né, ao estudo da noite de hoje. O tema é o seguinte, ele trata de boa ou má vontade dos espíritos para convencer, né? Será que não deveria haver uma maior boa vontade por parte dos espíritos para convencer aos incrédulos, né? O que vocês acham disso? Vamos fazer esse comentário, né? Porque aqui a gente vai abrir, tem um link aí para a gente ir para o estudo. Será que os espíritos deveriam fazer um pouco mais de esforço para convencer as pessoas a acreditarem que eles existem, né? E essa é a pergunta que o cético faz a Kardec, né? Vamos aqui à leitura da pergunta, né? Os espíritos devem almejar fazer prosélitos, ou seja, fazer mais crentes, né? Mais pessoas para crerem nessa doutrina, né? Porque não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência, né? Por que eles não fazem isso? Poderiam, né, haver um esforço da parte deles. Aí Kardec vai e responde assim o nosso querido companheiro, que é descrente dessas coisas todas, né? É por julgarem que naquele momento não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter, né? Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa, ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, né? Então, nós vemos a coisa do nosso ponto de vista, né? Nós queremos uma determinada coisa. Eu gosto de sempre fazer uma comparação com o raciocínio da criança, né? A criança quer compreender coisas que ainda está fora do tempo dela para compreender. Ainda falta fases na vida dela. Ela ainda é um botão, ainda não é uma flor. E a gente não tem como transformar um botão em flor, e muito menos uma flor num fruto. Toda essa energia vai estar ali, mas vai poder desabrochar no momento adequado, vai poder ser trabalhado nesse momento. Então, se uma coisa ela existe, de fato, ela é verdade, então não preciso eu gritar com ninguém, aumentar o tom de voz para mostrar aquela verdade. Ela é por si só, não precisa de ficar buscando tantas provas assim, e mais importante, provas para quem não acredita, porque aquele que crê, aquele que já tem um germe do entendimento, não é tão difícil assim de ele ver as verdades na entrelinha, né? Vocês não vê, nós não vemos todos os dias, tem gente que não acredita que Deus exista, né? Assim como, é claro, a gente respeita essas ideias. Tem gente que não acredita que o homem foi à Lua.
Tem gente que acredita que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, né? E existe uma quantidade muito grande de gente assim. Tem gente que não acredita que a Covid-19 existe. Não acreditam que estão morrendo 3.000 pessoas ou mais no Brasil, apenas no Brasil, todos os dias. Então isso é uma questão não somente de raciocinar, mas de perder um pouco do orgulho e permitir-se outras perspectivas, outros pontos de vista. Isso é que tem certa dificuldade. Então os espíritos eles não têm aquela preocupação tão grande de convencer. Se pessoa que não acredita em Deus, vendo o Sol, sabendo que existem planetas, sabendo que as flores existem, exalam perfume, que nós não conseguimos fabricar uma flor, que nós não conseguimos fazer o dia, fazer a noite, que o homem não tem condições para isso, só uma força muito superior a que nós, que compreendemos do nosso modo de crer, chamamos de Deus, né? E quem não acredita em tudo isso, vai ficar muito difícil de compreender algumas outras coisas, né? Por exemplo, a existência dos espíritos, as influências que eles promovem no nosso dia a dia. Então os espíritos, principalmente os espíritos superiores, eles ligam pouca importância a quem não acredita na existência deles, né? Não tem eles a obrigação de provar tanta coisa assim. Aí, dando continuidade, por exemplo, o tempo que para nós, né, encarnados, né, parece tão longo, é para eles um instante. A distância é um simples passo. Para eles é muita diferença o ponto de vista dos espíritos superiores com relação ao nosso. Então é difícil de ficar tentando comprovar. Imagine um cientista, um físico, que consegue, através de equações, de cálculos, né, muito sofisticados, muito elevados, comprovar a distância entre planetas, a relação espaço-tempo, e vai falar isso para mim, vai me mostrar os cálculos mais perfeitos, que ele vai comprovar que existe que aquela equação fecha no final e dá o resultado patente. Mas eu não entendo de equação e de matemática, para mim ele vai estar falando em grego, né? Não vou estar entendendo nada. Então é necessário que eu amadureça o meu entendimento para compreender certas coisas. E o que é mais ainda que eu não tenha o entendimento científico, mas um pouco menos de orgulho, um pouco mais de humildade no coração, já me possibilita estar a caminho de um entendimento com mais facilidade, né? Aí Kardec cita aqui, por exemplo, olha só, em compensação, os espíritos ligam às vezes importâncias a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Então, coisas que a gente dá uma tremenda importância, para eles já não é tão grave assim. E outras que a gente não dá a menor importância, para eles já tem um significado grande, porque a gente não consegue ler nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? Não conseguimos compreender certos mistérios. Eu vou relembrar aqui uma coisa, para a gente ter um raciocínio. Nós, no movimento espírita, nós espíritas, citamos muito, independente da religião, da religiosidade do personagem, né, nós citamos o feito, a evolução do espírito, sem depender da religião dele. Por exemplo, nós citamos muito Mahatma Gandhi, né, o Mohandas Gandhi, que não precisa falar muito, porque todo mundo já ouviu em algum momento falar do Mahatma Gandhi, já ouviu filme na vida dele, já leu algum livro, biografia dele, ou ouviu algum comentário, né? Certa feita, por exemplo, quem leu o livro da biografia ou assistiu o filme da vida do Mahatma Gandhi, é um filme bem grande, né? Gandhi ganhou 8 Oscars na década de 80 nesse filme, né? E ali retrata, por exemplo, a simplicidade dessa alma tão grandiosa, né? Que justamente significa isso, no Mahatma, na língua deles, né? No dialeto do povo deles lá, né? Significa a grande alma. Então, Mahatma
não é o nome, mas é um título do Mohandas Gandhi, o sobrenome dele, Mohandas Karamchand Gandhi. Então, em determinado momento, líderes de diversas etnias, líderes políticos da elite, né, da Índia naquela ocasião, nos anos 40, nos anos 1930 e alguma coisa por aí, se reuniam junto com o Mahatma, com o Gandhi, para discutir determinados assuntos, porque tinha assuntos palpitantes, né? Um dos maiores assuntos, os assuntos mais palpitantes, era a questão do domínio da Inglaterra sobre a Índia. Isso era terrível, impostos, né? E uma opressão muito grande. E ele fazia esse trabalho de liderar um país inteiro com línguas diferentes. Imagina um país que tem mais de 1000 dialetos, que as pessoas de determinada região não se entendem, um não entende o linguajar do outro, não compreende o idioma, não compreende o que o outro fala. Você imagina, você, para exemplo assim, né, sair do Rio de Janeiro com destino à Bahia, por exemplo, e chegar lá você não fala a língua daquela pessoa, ou durante o trajeto, os outros estados que você atravessa não falam a sua língua dentro do mesmo país. Então são dialetos diferentes. E esse homem, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa diferença de castas, com uma simplicidade de um espírito nobre muito evoluído, ele conseguiu unir esse país gigantesco, continental, com mais de 1 bilhão de habitantes, em torno de um ideal simples, sem guerras, sem mecanismos científicos de avantajada envergadura, e ele consegue fazer isso. Aí eu vou citar um exemplo de simplicidade de coisas importantes. Há um momento em que, isso é retratado até no filme, em que aqueles líderes, né, estão reunidos ali para tomar suas decisões, briga com o país vizinho, né, o Paquistão, eles também têm essa questão lá, briga de etnias, de castas e tudo mais. Então é uma coisa bastante difícil. E o Gandhi deixa os líderes lá, os chefões, reunidos, e vai ajudar uma criança que chama ele para ajudar a uma cabra que estava com a perna machucada. Ele larga aquilo tudo lá, de uma importância grandiosíssima, com aqueles doutores da lei lá, e vai cuidar da perna de uma cabrita machucada com a criança, pediu a ele para ajudar. Então a gente vai vendo coisas que os espíritos evoluídos, mesmo encarnados, dão uma importância muito maior do que a nossa pequenez diante de determinadas circunstâncias. E isso se dá no plano espiritual. Coisas que a gente não dá a mínima importância têm um valor muito grande para os espíritos nobres. E coisas que a gente morre lutando uns contra os outros, para eles não tem aquela importância tão grande, né? Vou citar um exemplo, a gente morre por causa da camisa de um time de futebol, a gente briga por causa de um partido político, nós brigamos por causa do lixo do vizinho na nossa calçada, o cachorro do vizinho fez cocô na calçada, a gente arruma uma briga. Então, a importância que a gente dá a determinadas coisas, ela não é verdadeiramente tão grandiosa assim. Então, por isso é que os espíritos não ligam tanta importância para aparecerem, para mostrarem que eles existem. Ó, eu existo, tá? Olha só, eu estou aqui. Aí aparece no seu selfie, na hora que você vai fazer uma foto, aparece um espírito, ó, eu existo, eu estou aqui. Não, pessoal, não tem isso, tá? Eles não têm essa necessidade de se aparecer tanto e de provar-se a quem não quer acreditar, a quem não quer estudar, não quer entender, não quer interpretar, tá bom? Então, o nosso estudo de hoje, a gente não vai ir muito longe, né? Por conta para poder sobrar um tempo maior para a gente debater isso tudo aí, que a gente está abrindo esse comentário. Espero que isso gere outras ideias na nossa cabeça para a gente comentar no grupo, tá legal? O grupo, peço desculpas até que outro dia aí, na semana retrasada, nós demos mole, aí esquecemos, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com certas coisas, e o grupo ficou fechado.
as pessoas queriam comentar e só podia administrador. E os administradores bate papo, comenta, faz aqui. E as pessoas convidadas do grupo, participantes, não puderam fazer comentário. Então, nós pedimos muita desculpa. A Marcele já pediu desculpa, já avisou, mas eu também sou um dos responsáveis por isso. Peço sinceras desculpas, tá? E hoje não vai acontecer. O grupo vai estar aberto no momento do estudo, tá? Ele não é permanentemente aberto, para a gente bater um papo. Vai lá, pergunta. Não fica com vergonha, não. A gente está falando de uma forma assim, para provocar mesmo, na língua da internet, para cutucar mesmo vocês, para a gente ir lá e conversar e bater papo. Por que isso? Por que não? Por que o espírito aparece, não aparece, conversa, não conversa, como é que é isso? Entendeu, pessoal? Então é para a gente interagir, legal? E aí vamos fechar, então, o tema é esse: boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Nós já vimos que eles têm boa vontade, mas limitada. Boa vontade não para o curioso, puro e simples, orgulhoso. Boa vontade para ajudar a quem tem o coração humilde e quer aprender com sinceridade. Não vai faltar boa vontade. Vamos comentar isso aí no grupo, tá legal? O link vai estar disponível para a gente acessar e ir para o grupo do WhatsApp desse estudo. Pessoal, muito obrigado. Já que eu citei grande, namastê. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até já nos comentários, ok? Um abraço. Até já.